Bom, pessoal, vou fazer esses 3 primeiros exercícios aqui com vocês, tentar fazer todos esses 3 no mesmo vídeo, tá? Vamos ver que eles são bem simples e para conhecimentos que a gente tem bem básicos sobre esse movimento uniforme, tá bem? Então vamos lá, ó. Uma partícula em movimento progressivo passa pela origem da trajetória no tempo igual a 0 segundos, com a velocidade escalar constante de 6 metros por segundo. Determine a função horária dos espaços. Então a gente vai ver que na função horária dos espaços, nós tínhamos lá S igual a S0 mais VT. Essa era a nossa função horária dos espaços, tá? Essa função horária dos espaços, a gente tem duas coisas que são constantes, tá? E são essas duas coisas que podem ser substituídas e vão ser fornecidos para a gente como as diretrizes, o que organiza, o que informa para a gente aquele tipo de movimento que a gente tem. Então aqui eu vou sinalizar essas duas coisas, que são o espaço inicial e a velocidade. Lá no enunciado do problema, ele disse que a posição inicial, ele fala assim, uma partícula em movimento progressivo passa pela origem da trajetória. Se ele passa pela origem da trajetória, no instante t0, significa onde ele começou o movimento, ele passou pela origem da trajetória no tempo igual a 0. Lembra do que eu disse para vocês que se eu colocasse o tempo igual a 0, a minha posição final seria igual à posição inicial? A partir do momento que ele disse que o tempo igual a 0, ele está na origem da trajetória, ele fala que o meu S aqui seria 0 se isso tudo aqui pudesse ser jogado fora. Ou seja, S0 seria igual a 0 metros. Ele está na origem da trajetória quando o tempo é igual a 0. Esse zerinho aqui significa isso. É a posição no tempo igual a 0. Tá? E ele fala mais uma informação que é a velocidade escalar constante de 6 metros por segundo. Então essa velocidade aqui é igual a 6 metros por segundo. Essas duas informações nós podemos substituir aqui na nossa função horária. Então aí nós teríamos S igual a S0, vou colocar aqui 0, mais velocidade, que é igual a 6 metros por segundo, 6 vezes o tempo. Isso daqui já seria a nossa função horária. Só que esse 0, quando ele é somado a alguma coisa, ele não faz nada. Então nós podemos tirar ele daqui da nossa equação. Essa é igual a 6t. E essa seria a função horária do problema, né, da questão que ele pedia. Função horária, agora que a gente pode fazer o seguinte: se ele me pedir a posição de uma partícula, desse objeto, né, dessa partícula aqui, em qualquer instante de tempo, é só eu substituir aqui o tempo que ele me pediu, que eu acho a posição. Vamos ver um exemplo. Se ele fala para mim a posição que ele queria para achar, ele começou aqui, ó, a posição S0 é do 0, a posição 1 segundo. Em 1 segundo, qual seria a posição que ele estaria? A posição final seria 6 vezes 1, 6. Ele estaria na posição 6 metros. Pensa comigo, se ele partiu do 0 e ele está andando 6 metros a cada 1 segundo, em 1 segundo ele anda 6 metros. Então está aqui. Depois de 1 segundo ele andou 6 metros. Tá? Vamos lá. Se ele fala para eu calcular a posição dele no instante 2 segundos. S é igual a 6 vezes 2, 12. 12 metros.
Se a gente parar para pensar, ele está andando 6 metros a cada 1 segundo, em 1 segundo ele foi para a posição 6 metros, em 2 segundos ele foi para a posição 12, né? E aí em 3 segundos, 18, em 4 segundos, 24, em 5 segundos, 30. Isso daí fica muito fácil. Mas para que então serve isso, professor? Se eu vou poder fazer essa continha calculando como se fosse uma regrinha de 3. Isso daqui serve para o seguinte: quando essa posição inicial aqui não é zero, entra uma coisa para atrapalhar o nosso cálculo. E também o seguinte, para eu não precisar perder tempo, caso ele vire para mim e fale assim: qual a posição desse corpo quando ele estiver no instante, vamos dizer, 15 segundos. 6 vezes 15. Fica muito mais fácil eu fazer 6 vezes 15 do que eu ficar somando de 6 em 6 ou procurar uma forma de fazer uma regra de 3. Tá? Então aqui, ó, essa é igual a 6 vezes 15 dá 90. 90 metros. Fica muito mais prático eu aplicar essa equação do que eu ficar tentando somar de 6 em 6 ou buscar uma forma de fazer uma regrinha de 3 para eu chegar no resultado aqui. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver a questão 2 como é que fica. Na questão 2 ele fala... Dadas as funções horárias abaixo, determine os espaços iniciais e as velocidades escalares e classifique os movimentos como progressivos ou retrógrados. Bom, uma coisa bem simples é: o movimento progressivo é aquele que progride, que vai para frente. O movimento retrógrado é aquele que regride, que vai para trás. Ou seja, movimento progressivo, velocidade positiva. Movimento retrógrado, velocidade negativa. Tudo bem? Vamos lá. Letra A, ele diz que a posição que a função horária é S igual a 20 mais 5t. Tá bem? Então aqui, com isso a gente tem as seguintes informações. Olha lá o que eu tinha circulado. S0 é esse aqui, ó, esse número que está sozinho, e a velocidade é este número que está multiplicado pelo t. Tá bem? Então vamos lá. S0 é igual a 20 e V é igual a 5. E a unidade? Quando ele fala que as unidades não foi o que ele disse aqui na questão, o ideal era que ele tivesse informado isso para a gente. A questão ele tinha que ter passado para a gente que nós estávamos utilizando o sistema internacional. No sistema internacional nós temos S0 igual a 20 metros. Velocidade igual a 5 metros por segundo. Porque aqui nós poderíamos estar utilizando o quê? Né? A nossa distância em quilômetros, nossa velocidade poderia ser em quilômetros por hora, nós poderíamos estar usando aqui milhas por hora, várias outras formas de mensurar isso daqui. Tá? Então o ideal era que ele tivesse informado isso para a gente. E a questão não chegou a dizer isso, mas vamos adotar que ele esteja tudo no sistema internacional. Tá bem? Com isso, esse movimento aqui que está positivo diz que essa função horária aqui se refere a um movimento progressivo. Tá certo? Vamos lá para a questão, para a letra B. Na letra B, nós temos S igual a menos 15 mais 2 vezes t. Quem quiser dar uma pausazinha aí e tenta fazer esse exercício agora, tá? Aqui nós vamos ter o seguinte: o menos 15 está sem ninguém multiplicado a ele, tá vendo? Ele não está multiplicando o t. Quem não estava multiplicando lá o t pra gente era o S0, ou seja, S0 é igual a menos 15. Essa função horária nós vamos adotar que
que esse movimento está utilizando o sistema internacional, então vamos colocar metros. E aqui nós temos esse 2 multiplicando o T. O 2 é positivo, é muito importante que a gente olhe esse sinal. E a velocidade, né, que era quem multiplicava o T, é igual a 2 metros por segundo. Tá certo? Isso está dizendo, então, que o nosso movimento é também progressivo. Tá certo? Vamos lá agora para o item C. O item C diz que a gente tem S igual a T menos 8. Olha bem agora, ele botou o T aqui, ó, no primeiro termo que a gente tem, né? Normalmente a gente usa o T aqui, ó, no segundo termo. Aqui ele botou o T no primeiro termo e o 8, que é o termo independente, separado. Aqui nós temos que olhar esse menos 8 como o termo independente, o termo que não é multiplicado pelo T, como sendo a nossa posição inicial. Menos 8 metros. E esse T, ele está sozinho aqui, mas ele estaria multiplicado então pelo número 1. E esse número 1 aqui seria a nossa velocidade. 1 metro por segundo. Tá? Essa velocidade positiva estaria dizendo então que o nosso movimento é progressivo também. Tá? E, por fim, a letra D diz que nós temos S igual a menos 3T, tá? Ou seja, nós não temos posição inicial, nós só temos o 3T menos 3 multiplicado ao T, tá? A gente poderia botar aqui um mais 0. Então esse mais 0 aqui informa para a gente que o S0 é igual a 0. E também vai informar que a nossa velocidade, né, seria menos 3 metros por segundo. Pronto. A partir disso, nós podemos já classificar também o nosso movimento. Ó. Velocidade negativa, nosso movimento é retrógrado. Tá? Retrógrado ou regressivo. Alguns livros dizem regressivo. Tá? Não tem problema se a gente utilizar o nome regressivo. Tá certo? Não deu para fazer os 3 aqui. Vou deixar o exercício 3 e vou fazer mais algum outro no próximo vídeo. Tá certo? Até mais, gente.